Odeio fofoca, mas tem que falar. Estou aqui com meu amigo Paulo Maciel. Tudo bem? É Paulo Maciel. Paulo Roberto Maciel. Na internet, Paulo Roberto Maciel Maciel. Tem que repetir o Maciel para chegar lá. É interessante. E como você assim, tem muito tempo assim, de radialista, quanto tempo você tem? Eu trabalhei durante 32 anos no rádio. Aqui, no caso, em Colatina, rádio difusor. Mas nesse período de 32 anos eu também fazia trabalhos freelancers, chamados freelancers, né, para emissoras de Vitória. Às vezes eles me contactavam, né, me pediam algumas matérias, eu fazia daqui para lá. Naquela época, enviando por telefone, né, via telefone. Hoje já teria internet, imagem, tudo mais. Né? Muito interessante. O senhor nasceu onde? Eu nasci no município vizinho aqui, Baixo Guandu, mas eu nem conhecia Baixo Guandu. Quando eu era adulto, eu não conhecia. Fui conhecer depois, muito tempo, acho que eu tinha uns 20 anos que eu fui lá conhecer. Porque minha mãe me trouxe para Colatina quando eu tinha um ano e meio. Então praticamente eu vivi a minha vida, grande parte dela aqui em Colatina. Porque eu tive também uma vivência na cidade de Vila Velha, no município de Vila Velha, onde eu fui para lá também quando criança. Uma irmã minha mais velha casou-se, foi para lá, e eu, criancinha ainda, com 8, 9 anos, fui para lá junto com ela, para ajudá-la, né? Porque naquela época casava-se, a pessoa casava, e logo tinha filho. Né? Então eu com 8, 9 anos já podia fazer algum mandado, né? Ir na mercearia, e fazer uma compra de um pão na padaria, né? Ajudar na casa mesmo, algumas coisinhas. Criança de 8, 9 anos fazia alguma coisa útil naquela época. Né? Hoje eu acho que é mais lúdico, hoje é mais brincadeira só, né? Mas naquela época a gente fazia. Eu me lembro que lá em Vila Velha, a minha irmã me pedia às vezes, olha, vai ali na mercearia, ficava próximo, né? Vai lá buscar um litro de querosene. Tinha um fogão a querosene naquela época, não era nem fogão a gás. Para você ver como é que os tempos mudaram, né? Hoje tem toda essa comodidade, né? Hoje. Então, aí o senhor também conta mais a história, a sua história aí. Bem, então como eu disse, eu vim novinho para Colatina, com um ano e pouco, e aqui em Colatina fiquei com minha mãe me levava para viajar quando eu era menininho, para Baixo Guandu, Maquiji, Fazenda do Odilon Milagres, Mascarenhas, aquela região ali. E a gente, eu me lembro assim, vagamente de atravessar o rio em canoa. E era uma canoa feita de um tronco só. Já imaginou? Uma canoa feita de um tronco só. Eu era pequenininho, uma criancinha, e me lembro que a água passava perto da gente. Falei, meu Deus, se afundar aqui, nós estamos perdidos. Naquela época eu pensava, mesmo criança, né? Mas levava uma tranquilidade porque estava com a mãe ao lado. Aí, com a minha mãe, eu me lembro também de uma viagem que nós fizemos à zona rural de Maquiji, e à noite nós passamos entre aquelas árvores, né? Ainda bem que estava uma fase de lua cheia na época, então clareava, né? Mas ficava aquela sombra das árvores assim, eu olhava, meu Deus do céu, o que é aquilo? Criança, né? Tinha curiosidade. A sombra das árvores às vezes formava um ser, né? Às vezes até projetava assim, uma espécie de animal, a gente olhava assim, mas a segurança da mãe era uma coisa excelente, né? Sempre a mãe nos dá segurança, assim como o pai. Só que o meu pai, eu não tive muita oportunidade de conviver com ele. Porque ele morreu muito novo, morreu com menos de 60 anos de idade. Teve um problema sério, repentino, e morreu. Então eu não tive oportunidade de conviver muito com ele. O que eu me lembro de meu pai, minha mãe chamava Minervina, meu pai Joaquim. O que eu me lembro de meu pai, assim como quando criança, foi de uma época em que ele trabalhava na construção dos armazéns do IBC. Ali onde tem o bairro IBC hoje, saindo de Colatina para Vitória. Então, foi o único momento assim, que eu me lembro que o papai me levou junto com ele para o trabalho, né? Aí nós fomos para lá, ele era carpinteiro e marceneiro. Eu me lembro que ele me levou, eu ficava lá olhando ele trabalhando, serrando a madeira,
pregando e observando, né? É um orgulho o filho olhar o pai. Eu acho que eu herdei isso muito dele, porque eu gosto de serrar, pregar, fazer os serviços caseiros, artesanais. Eu gosto muito. Não tenho competência, lógico, mas não tenho formação. Mas gosto, em casa eu gosto. De vez em quando quebra uma porta, eu vou lá, tento consertar, tento reparar. E comprei até alguns equipamentos, algumas ferramentas, né? Então isso eu acho que eu herdei dele, justamente porque ele tinha essa profissão de carpinteiro. Meu pai teve uma merceariazinha pequenininha também, tipo uma quitanda, né? E nessa época essa única fase que eu lembro do meu pai me levando para o trabalho dele, eu recordo que quando ele terminou o serviço, por volta de 5h30 da tarde, por aí, ele retornou comigo para o centro de Colatina, onde nós morávamos aqui, na região do bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E quando nós vínhamos de lá para cá, ele parou numa cooperativa de laticínios. Eu não me recordo ainda onde ficava essa cooperativa de laticínios, entre o IBC e o centro de Colatina. Naquela cooperativa ele comprou uma coalhada, nunca esqueço isso, uma coalhada, leite coalhado, colocou açúcar ali e nós íamos comendo no meio do caminho, eu e o papai, ele comigo. Eu acho que na época eu devia ter uns 6 anos, 5, 6 anos, porque com 8 anos eu fui para Vila Velha, né? E ele morreu repentinamente, como eu já disse, quando eu estava em Vila Velha. Eu tinha entre 8 e 10 anos de idade, na casa da minha irmã mais velha, que eu considero como minha segunda mãe, inclusive, a Adair. A Adair e o meu cunhado Délio, meu segundo pai, que já faleceu, mas a minha irmã, a Adair, ainda é viva ainda. Eu mensalmente estou lá, em Vila Velha, visitando ela. Vocês são quantos irmãos? Nós éramos em 8 irmãos, mas hoje somos em 6, porque 2 morreram, né? A Arilda e o João. A Arilda morreu em consequência de problemas no parto, né? E a filha dela nasceu, mas ela não resistiu na época. Se não me engano, não sei se foi não me lembro qual o hospital, mas ela não resistiu, teve complicações na hora do parto. Então a filha dela nasceu, a minha sobrinha, mas ela não resistiu. E o João, um irmão meu que era protético, morava em Linhares, gostava muito de pescar, e o João, numa determinada época, estava pescando, não sei se era na Lagoa Juparanã ou outro local, né, de pesca, e de repente teve um problema lá na água mesmo, e isso trouxe-lhe a morte, né? Foi assim, sentimentos muito difíceis para a gente, saber da morte do irmão, porque a nossa família é muito unida, até hoje, né? São irmãos que frequentam uma casa do outro, né? Esses sobrinhos também, e a gente tem uma estima muito grande, até os primos. Então éramos em 8, hoje somos em 6 irmãos. Eu lembro o reparamento também do senhor, quando o senhor fez trabalho com a revista do Maduro, né? Luiz Carlos Maduro. Luiz Carlos Maduro hoje está nos Estados Unidos, ele pode nos ver, a internet é mundial, né? Maduro, se você estiver em qualquer lugar dos Estados Unidos, um abraço, você é um grande amigo que eu tive. Bem, ele me convidou, o Maduro, na época que eu estava no rádio, para ajudá-lo a escrever a revista. Ele tinha uma revista, era um repórter como eu. Quer dizer, ele não tinha formação de repórter, formação superior. Ele era administrador de empresas, me parece que ele formou-se em administrador de empresas ou contabilidade, mas executava a profissão de repórter. A revista dele era muito bem... Sim, assim como eu tenho o curso de licenciatura em letras, curso superior de professor, mas não exercia a profissão de professor, né? Eu não quis ser docente, né? Preferi a reportagem, porque é algo que mais me estimulava. Então Maduro me convidou, participei com ele, acho que uns 15 anos, 20 anos, não sei, não me recordo quantos anos, mas foram muitos anos, fazendo o levantamento da história de Colatina.
entrevistando aquelas pessoas mais vividas, principalmente de 65 anos acima, e principalmente ainda pegando os nonagenários. Nonagenários são aqueles que têm mais de 90 anos. Então, a preferência nossa era essa. A pessoa que tinha 90 anos, já pensou quanta história aquela pessoa tinha para transmitir? E nós fazíamos isso quase que diariamente. Você participou também como fotógrafo numa fase. Havia um outro fotógrafo anteriormente, depois o Maduro convidou você, foram vários fotógrafos. Fiquei muito tempo ajudando ele lá, aprendi muita coisa com ele, porque Sim. ele é um cara assim que abria as portas tanto pra gente e também para as coisas de Colatina, né, que contava muitas histórias de Colatina na revista, né. Sim, a revista nossa, a gente falava revista do Maduro, né? Trazia história, como eu já disse para vocês, de pessoas que viram o início de Colatina, quando era que uma região formada só por florestas. Teve entrevistado que falou até sobre indígenas ainda, já pensou? Na época, ali na região do bairro Lacê, ali em São Silvano, né? Aí o Maduro conseguiu, inclusive, fotografias de indígenas. Nós fomos ali também, no bairro Lacê, ver um túnel onde o trem de ferro, esse trem de ferro que passa agora fora da cidade, mas já passou no centro da cidade, esse trem de ferro iria também subir por São Silvano, ia seguir até Nova Venécia e São Mateus, ia ter uma linha férrea por ali. Então uma vez eu e o Maduro fomos a um local ali onde seria o túnel que iria passar o trem. Nós fomos lá, o Maduro tirou fotos, ele mesmo tirou fotos, que ele também fazia essa atividade de fotógrafo, né? Não era profissional como você, né, que vive só disso, mas ele também tinha uma capacidade muito boa para fotografar. Então nós fomos ali, tinha um túnel ali no bairro Lacê, onde o trem de ferro da Vale, hoje Vale, né, iria passar por ali, seguindo até Nova Venécia, depois São Mateus, e iria ligar a região toda aí. Mas depois parece que houve uma desistência desse projeto por parte das autoridades, então a linha férrea ficou somente ligando Colatina até Cariacica, até a Grande Vitória. É uma história muito bonita. Inclusive, quando o Maduro me convidou, houve muitas histórias, por exemplo, você chegar e às vezes nem ser recebido pelo entrevistado. Uma história lá. Entrevistado, já tínhamos marcado, né? O entrevistado não quis. Não quero dar entrevista, não. Na região da zona rural, não vou falar nome, mas na zona rural, na época, o distrito de São Domingos, era distrito de São Domingos, hoje é município, né? Mas na época, São Domingos era um distrito de Colatina. Hoje é São Domingos do Norte, é um município. Então, quando era distrito, houve um movimento para emancipar São Domingos. Aí a população de Colatina, a grande parte, não queria, né, perder um distrito. Mas quem morava lá queria, a maioria lá quis sair para que tivesse sua autonomia, né, sua gestão própria dos recursos da cidade. Aí, quando nós chegamos lá, então, o entrevistado, não, vocês vêm de Colatina contra a nossa emancipação. Eu falei, não, mas, meu senhor, nós não queremos isso, não viemos aqui só entrevistado porque o senhor é uma pessoa antiga, uma pessoa que tem história, uma pessoa, né, que viveu tanto tempo aqui no município de Colatina, que ainda pertencia ao município de Colatina. E ele, não, nós queremos nossa emancipação. Ele confundiu as coisas, né? Estava nervoso porque ele queria emancipação, e grande parte de Colatina não queria. Quem não morava em São Domingos não queria, porque você perderia o território. Né? Então nós não conseguimos entrevistá-lo. Ele se recusou. Aí eu sugeri ao Maduro, já que ele não quer, vamos entrevistar o segundo mais velho aqui, mais antigo aqui, que tem mais idade abaixo dele, que ele era considerado o mais antigo lá. Entrevistamos o segundo mais idoso, de lá, que não estava previsto para ser entrevistado. E fomos lá e foi uma entrevista muito boa. Fizemos com outro que quis, né, que se dispôs a falar. Né? E esse é um caso curioso. Teve um caso curioso também, durante essas entrevistas que eu fiz para a revista do Luiz Carlos Maduro,
foi da sua mãe, né? Foi lá no bairro São Silvano. Eu me lembro que nós fomos lá, o Paulo falou, ó, é uma senhora que tem muitos filhos e tal. Lá você vai perguntando e ela vai respondendo, e você vai anotando, pergunta isso, pergunta isso, algo interessante vai surgir ali. E não é que surgiu, a gente que é mais jovem, né? Vê a tecnologia hoje, as mães que têm o pré-natal, as mães que são tão bem cuidadas, logo quando começa a barriga a mostrar um sinal de que tem um filhinho ali dentro, né? Tem acompanhamento, né? Todo o acompanhamento pré-natal, como eu estou dizendo, né? Todo aquele cuidado, medicamento, consultas. Aí eu entrevistei a sua mãe, não me recordo o nome dela. Benedita. Dona Benedita. Entrevistei em dado momento, eu não esperava. Ela falou, ó, 2 partos, se não me engano, que eu tive, eu mesma que fiz. Aí eu até fiquei assim impressionado, 2 partos. Ela mesma que fez. Como pode isso? Vamos falar a quantidade de filhos também. Mas na época eu fiquei, como pode uma pessoa mesmo fazer o próprio parto? Aí eu pedi explicação, ela foi explicando, não, eu mesmo fiz, amor. A gente era de uma situação difícil naquele tempo antigo, não existia médicos obstetras, ginecologistas, ou se existiam, eram poucos. E às vezes o parteiro também às vezes morava longe, né? Pois é, ela falou isso também. E tinham parteiras, a maioria eram mulheres, né? Não sei se tinham homens parteiros, mas ela falou, tinha parteiros, mas as parteiras muitas vezes era difícil de comunicar na hora que a criança estava para nascer. Então, se não me engano, ela falou em 2 situações, eu mesmo tive que fazer o parto. Mas parece que ela já tinha uma filha, não sei. Ela falou, ó, vai lá, pega uma água quente com um paninho branco e traz aqui para mim, para conduzir, né? Aí eu falei, minha nossa senhora, e a gente reclamando aí da situação atual, eu pensando, nossa, quanta gente reclama da vida, olha o que essa senhora passou, sozinha dentro de casa, me parece que só tinha uma filha pequena ainda, e ela orientando a filha ainda, vai lá, pega uma água, esquenta uma água no fogo, e retirando a criança, e depois ter que cortar, né, o umbigo, né? Fio umbilical. Eu falei, meu Deus do céu, olha, que coisa interessante. Eu falei para ela, nunca tinha ouvido uma história dessa. A senhora vai ter um destaque nessa reportagem, porque é algo que serve de exemplo para as pessoas mais jovens que às vezes ficam reclamando. Até por uma dor de parto, né? Passar por aquele incômodo, porque tem que ir ao médico. Olha o que a senhora passou. A senhora mesma né, fez o próprio parto, 2 partos, se não me engano, ela me disse que ela mesma conduziu. Que coisa importante. E para a revista do Maduro também, nós fizemos uma vez a história de São Silvano, do norte, né? Fizemos de todos os distritos, a história dos mais antigos residentes nos distritos de Colatina. Aí nós pegamos São Domingos, Governador Lindenberg, Itapina, Boapaba, Baunilha, Graça Aranha, são vários distritos aí, não sei se estou esquecendo algum, mas nós fizemos todos os distritos, fizemos a reportagem, a história dos mais antigos, daqueles que viram o distrito nascer, conheceram a história desde criança, né? Pelo menos entrevistamos as pessoas que queriam, porque nem toda pessoa quer dar entrevista, né? Às vezes não gosta de falar. Não gosta de falar, tem vergonha, não quer, né, pessoas mais recatadas. Então, mas aquelas pessoas que se dispuseram a fornecer os dados, nossa, nós fizemos as histórias dessas pessoas que chega a ser a história de Colatina. A história dos mais antigos, dos mais idosos, né, dos pioneiros, juntando tudo é a história de Colatina. Depois dos distritos, não sei se foi primeiro nós fizemos dos distritos, depois dos bairros, mas nós fizemos também dos bairros. Aí fomos, bairro São Silvano, bairro Colatina Velha, bairro Vila Lenira, Maria Ismênia, bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Bela Vista, bairro Operário, e fomos fazendo essa história dos bairros também, já pensou? Pegar na... Aí você enriquecia sua memória, sua instrução, você aprendia muito com as pessoas. As pessoas ensinam essas pessoas mais experientes, que viveram mais.
São sábios, né? Uhum. Tem mais sabedoria do que os mais jovens. Então eu aprendi muito com eles. Uhum. E você também fez um livro também, né? Eu fiz um primeiro livro, eu fiz logo após uma viagem que eu fiz ao exterior, quando eu estava na Marinha. Porque houve um tempo da minha vida que eu fui servir na Marinha Militar. Eu fui militar durante mais ou menos 5 anos. Nesse período de 5 anos eu passei quase 2 meses, quase 60 dias fora do país. E foi a época que eu pude visitar um cantinho da África, lá no Cabo Verde. Depois eu fui à Espanha, fui à França, fui à Inglaterra, Alemanha, Holanda, Espanha, já falei. E foi um período assim muito enriquecedor também. Assim como a história dos pioneiros de Colatina foi enriquecedor, essa viagem de quase 2 meses ao exterior foi uma novidade para mim. É uma boa aprendizagem. Né? E eu escrevi um livro, então, logo após a viagem ao exterior, que é uma grande novidade, você sair do seu país, imagina, não era uma coisa fácil. Hoje é até mais fácil para viajar, mas na época não era tão fácil. Aí, quando eu voltei da viagem, uma viagem inclusive de navio, porque era da Marinha, né? Isso, uma viagem militar e comercial, né? Não é um turismo, é uma viagem de aprendizado, é uma viagem para você estar pronto para a guerra, porque militar ele tem que estar sempre pronto para a guerra. Você tinha que dar tiros de canhão, tiros de fuzil, tiros de metralhadora giratória, né? Exercícios chamando você para despertar na madrugada, para você estar sempre alerta. Né? É o exercício para a guerra. Você está ali pronto para, se houver uma guerra, você ir lá defender a sua pátria, até a morte, se for preciso. Veja bem que alguém pode falar, mas não tem mais guerra. Tem. O Brasil pode não ter entrado em guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Né? Mas na Segunda Guerra Mundial, muitos foram ajudar a Itália lá, na Europa. Foram à guerra. E muitos morreram, muitos conseguiram sobreviver, muitos tiveram até problemas emocionais depois. Psicológicos, emocionais, porque guerra você está matando, mesmo que você sabe que você está fazendo uma coisa certa, está defendendo, né, o seu povo, mas tem os resquícios depois. Então, eu tive essa viagem, logo ao retornar da viagem ao exterior, falei, enquanto a mente estava fresquinha, eu falei, vou escrever sobre isso, isso é algo excepcional. Aí escrevi um livro pequenininho, Minhas Viagens Marítimas pelo Mundo, contando o que eu senti fora do Brasil, como foi, qual a minha impressão do povo europeu principalmente, porque na África eu só visitei Cabo Verde, que era um povo que falava português em Cabo Verde, então muito parecido com o Brasil. Falando português eu não tive dificuldades nenhuma. Agora, nos outros países, né? Las Palmas também não tive muita dificuldade, eu fui em Las Palmas também, nas Ilhas Canárias, que era espanhol. O espanhol a gente consegue entender alguma coisa. Agora, o inglês, mesmo que eu tivesse estudado inglês aqui no Brasil, o inglês que você estuda na escola não é o mesmo que você fala nas ruas da Inglaterra, né? E francês também, eu tinha tido aulas de francês com o irmão Domingos no Colégio Marista, alguma instruçãozinha. Mas quando você vê a pessoa falar presencialmente ali na terra, é totalmente diferente. Então não dá para você... Aí você tenta algum contato, alguma palavra dá certo, algumas frases dão certo, né? Mas nem tudo é possível na comunicação. Então, como eu disse para você, eu escrevi um livro pequeno, Minhas Viagens Marítimas pelo Mundo. Teve uma boa aceitação do livro, né? Foi uma novidade também, até para os colegas de Colatina. Isso eu escrevi quando eu já tinha voltado dessa viagem, e logo depois eu pedi também baixa do serviço militar. Eu fiquei só 5 anos, eu mesmo pedi, poderia ter continuado, mas eu, por razões pessoais, eu estava querendo ir para outra área de comunicação, como eu fui para o rádio, né? Aí eu pedi para sair, eles aceitaram o meu pedido, então por isso que eu escrevi o livro, eu tenho que registrar isso. E aqui em Colatina, eu escrevi um pouco da história viva de Colatina, né, esse livro,
teve também uma grande aceitação, inclusive nas escolas, as professoras na época passavam esse livro para os alunos entenderem um pouco da história de Colatina. Eu fiz esse livro logo depois que o Luiz Carlos Maduro foi para os Estados Unidos, desistiu da revista. Aí eu falei, nossa, ficou um vazio, né, na história de Colatina. E tem tanta gente ainda que pode nos dar subsídios sobre nossa história, nosso, né, passado, a antiguidade daqui de Colatina. Porque às vezes você pergunta hoje, por exemplo, os mais jovens, fala assim, qual a igreja mais antiga de Colatina? Muitos não sabem, né? Que é a igreja de Colatina Velha. É um símbolo, mesmo dependendo da pessoa, da religião, como diz Deus, Deus está em todo lugar. Mas é uma parte histórica, né? Eu fiz o livro, então, como eu disse para você, teve uma grande aceitação, as pessoas adquiriram não só para guardar em casa, para ter em casa para ler, né, mas as escolas também utilizaram o livro para instruir os alunos na história, na parte de história de Colatina, história local, né? Porque você tem história geral, história do Brasil, história local, que é importante também para todos nós. Interessante assim, bom passando, porque tudo que a gente sabe é bom sempre passar para frente, né? Claro. Se guardar para você, não vai ter. Se eu guardar para mim, eu vou morrer com aquilo. Então, eu não tenho esse intuito de ficar guardando a coisa para mim. Tanto é que eu tenho um blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, que é o meu endereço eletrônico mais antigo. E olha que tem gente que pesquisa ali, e eu mesmo falo. Quando a pessoa me fala, Paulo, eu entrei lá no seu blog, vi isso, pode utilizar à vontade. Agora, só acho que você deve citar onde você pegou lá, onde você captou, para depois você saber. Eu captei aquilo lá no blog do Paulo Maciel. Se você tiver alguma dúvida, você volta de novo lá, né? Porque se você colocar, por exemplo, uma história, depois não sabe onde foi, você esquece. Poxa, como é que é? Estou precisando de mais detalhes sobre isso. Então, eu recomendo só isso, colocar onde foi, para você ter mais informação futuramente, se você necessitar. Então, o blog é o meu endereço eletrônico mais antigo. Não sei se tem uns 20 anos que eu tenho blog. E eu deixo texto lá à vontade. Você mesmo pode entrar lá, Francisco Reis, pode chegar lá no blog do Paulo Maciel, repórterpaulomaciel.blogspot.com, tem fotos que eu mesmo tirei, não com a sua profissionalidade, mas como amador. Mas fotos que estão lá, marcantes, de enchentes de Colatina, grandes enchentes que eu vi, e falei, não, eu tenho que tirar a foto. A foto conta história também, né? Sim, a foto, dependendo da imaginação da pessoa, leva para longos caminhos além daquele que está ali na foto mesmo, né? Você viaja olhando para a foto, né? Eu acho importante isso. A sua caminhada como repórter, como jornalista, o que te mais marcou? Eu acho que são muitas entrevistas, eu calculei mais de 8.000 entrevistas no tempo todo de rádio, revista. Eu escrevi para um jornal também que tinha em Colatina, além da revista nossa, da Rádio Difusora, tinha um jornal chamado Nova Geração, eu também colaborei. Tinha um outro jornal chamado Folha do Norte, colaborei com ele também. Do meu amigo Adalberto, também, ele tinha um jornal de São Roque, do Canaã, também colaborei. E revista, tem uma outra revista chamada Evidência, em Colatina, também colaborei. As pessoas me convidavam, sabiam que eu gostava de escrever, né? E eu aceitava, né?